Continua falando desse assunto, porque apesar das sanções às autoridades iranianas, na questão comercial, tudo continua no ar. A ameaça do presidente Donald Trump de taxar em 25% os países parceiros de Teherã ainda não veio, pelo menos por enquanto, mas o Brasil, principalmente o agro, acompanha de perto os desdobramentos desses fatos. E é sobre isso que eu vou conversar agora ao vivo com Henry Quaresma, que é conselheiro da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Tudo bem, Henry? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Bom, Henry, o presidente Donald Trump, pelo menos ao que parece, né, até o presente momento, diminuiu ali o ímpeto de uma iminente intervenção no Irã, né? Ele vinha fazendo essa ameaça ali muito forte, alardeando, e depois parece ter recuado, pelo menos até agora. Isso traz algum alívio aos exportadores brasileiros? Não foi ainda emitida essa ordem executiva, né, como é colocado nos Estados Unidos, né, que define essas sanções, né, e certamente está havendo alguma reavaliação. Mas tanto o governo brasileiro quanto as empresas estão acompanhando de perto essa situação, que na verdade ela pressiona todas as cadeias produtivas, né, até porque o Irã é um país que tem relações comerciais com toda a Europa, com muitos países, né. Então você imagina a quantidade de sanções que seriam colocadas aí mundo afora. A gente vai mexer com a ordem global, com muitos países e fortemente aqui com o Brasil. E sobre esse ponto, Henry, eu queria a sua ajuda para a gente entender melhor como estão essas relações atualmente, de que produtos a gente está falando nessas trocas comerciais entre Brasil e Irã. Bem, as relações comerciais do Brasil com o Irã já foram construídas no longo do tempo, né? Só para ter uma ideia, em 2020 as exportações brasileiras para o Irã eram em torno de $1 bilhão, né? E agora, 2025, 5 anos no caso, né, passaram para em torno de $3 bilhões, né? Principalmente no agronegócio, né? Aí a gente pode colocar milho, soja, açúcar, bagaço de cana, enfim, as carnes, né? Muitas questões, muitos produtos assim de proteína, café. E com relação às importações, também ligadas ao agronegócio. Então, todo aquele escopo de fertilizantes, principalmente a ureia, que é muito competitiva aqui no Brasil, o Brasil importa muito ureia do Irã. Então, há uma relação direta do agronegócio, tanto na exportação quanto na importação. E esses negócios se dão até um pouco fora do sistema do SWAP, né, que é o sistema americano, se dão por outros meios também, que já são alternativas já consolidadas, né, depois do primeiro problema que teve lá com a Ucrânia, se buscou outras alternativas nessa área do meios de pagamentos mundiais para fugir um pouco do SWIFT, né, que é o sistema americano. Entendi. E Henry, petróleo, como que é a nossa relação com eles? Porque a gente sabe que a China compra muito petróleo do Irã, né? Nós importamos também, frutas, né, também, alguma coisa de petróleo, mas não está a importação é até bem modesta com relação à exportação, então não tem um foco muito grande na importação de petróleo, né? O principal produto importado do Brasil é a ureia, né? Depois vem o pistache, né, que todo mundo gosta muito, né? As uvas secas, produtos químicos, né? Área de vidros, enfim, produtos finais de mesa, cozinha. O petróleo realmente ele entra numa situação um pouco, não é o foco, digamos, da importação brasileira. Tá, pistache chama atenção mesmo, né, Henry? O pessoal anda curtindo bastante, está em tudo que é produto, não dá para ficar mais sem. Agora... importação. É verdade. Agora, qual que seria o impacto dessas sanções caso o Donald Trump decida realmente colocar essa ameaça, né, dessa taxação de 25% em prática? Porque a gente sabe que é isso. Ele veio com essa retórica, parece ter recuado, mas para mudar de ideia não precisa muita coisa, né? E qual que seria, então, o efeito aqui? A relação é muito indireta, digamos, né? Quando você vai sancionar nos Estados Unidos, né, empresas que estão com negócio com o Irã, né? Então há uma desconexão muito grande, né? Até juridicamente, de ter uma garantia com relação à efetivação dessa tarifa. Mas como nós estamos falando do Donald Trump, nada se duvida, né?
Então, como foi colocado, também se recuou um pouco. Eu particularmente penso, né, dentro aí da AIB, assim, que o impacto não seria tão relevante agora nesse momento. Vamos aguardar os próximos passos, né, para que tenha realmente aí uma ação. E aí é aguardar mesmo, Henry, o que vocês têm recomendado por aí aos produtores, o que esperam do governo, né, diante dessa ameaça, né, dessa possibilidade? É o caso de só esperar mesmo e aguardar? Está se estudando, claro, está se estudando formas jurídicas, né, como foi feito também quando teve no ano passado aquela primeira movimentação de tarifação de produtos no Brasil. Houve uma movimentação muito grande e já se definiu algumas estratégias, né, como o redirecionamento de mercados, né, busca de alternativas de mercado e também estudos mais profundos com relação a essa questão da defesa jurídica. E é claro que a diplomacia brasileira também já, digamos, está escaldada já um pouco com esse assunto, também está acompanhando e buscando também alternativas, né? Mas com essa redução, digamos, do ímpeto, né, isso acabou meio que dissociando um pouco e está nessa fase agora de acompanhamento. Desde tudo que a gente acompanhou no ano passado, né, Henry, imagino que essa busca por novos mercados, essa busca por ficar menos dependente, né, de um país ou outro tem sido uma constante, não? É um aprendizado que deve ter vindo para ficar. E o efeito foi muito grande, né? Quer dizer, esse susto que teve com os Estados Unidos, o redirecionamento que teve, muitas empresas estão melhores do que estavam antes, né? Pois é. Com relação a essa busca de alternativas. Estão nada como às vezes ter uma dificuldade para achar uma solução. Mas certamente há uma instabilidade muito grande com relação a todas essas questões que são colocadas aí pelos Estados Unidos, né? Nós estamos aí num novo normal, digamos, vivendo no comércio internacional e todo mundo muito atento a tudo que está acontecendo. E agora a grande queridinha, o queridinho agora é o acordo Mercosul-União Europeia, que de uma certa forma dá um pouco mais de tranquilidade a tudo isso que está acontecendo, porque dá mais previsibilidade ao comércio internacional do Brasil, né? Então é um mercado gigantesco e onde que nós temos aí uma perspectiva muito boa de sair um pouco da dependência tanto da China também, quanto também dos Estados Unidos. Então você acredita que essa iminente assinatura, né, que está marcada para amanhã do acordo União Europeia-Mercosul, por si só dá uma tranquilizada no setor agrícola, nesses produtores que exportam, né, que fazem essas trocas com o Irã especificamente também? Isso por si só já é uma preocupação a menos? Os produtos são até na mesma linha, né, o agro, né? Sim. E realmente o setor agroindustrial vai ser o mais beneficiado no acordo, né? Nós vamos ter um prazo aí de adequação, mas alguns já vão ter um efeito imediato, como o caso de carnes, né? Carne de frango, carne de suína, né? Que já começa já com uma isenção de cotas, né? Então já tem um resultado já quase que inicial, assim, muito bom, mas dá uma previsibilidade, né? Então se as empresas se programarem em termos de negócio e realmente é algo realmente muito positivo, está sendo visto assim como algo extremamente positivo para o Brasil, para o comércio internacional. É claro que temos alguns riscos também, porque vai entrar produtos também no Brasil, né? Que vai competir com o produto brasileiro que já está estabelecido, mas é mais positivo do que negativo. Ô Henry, para a gente fechar, me conta uma coisa, você atua em comércio exterior há quanto tempo? Eu te pergunto isso e já vou emendar a segunda pergunta. Na sua trajetória, né, atuando nessa área, você já tinha vivido meses ou um último ano assim, tão agitado, tão efervescente? Olha, eu já estou nessa área há mais de uns 30 anos, mais ou menos, né? Acompanho o Acordo Mercosul desde o início, eu participei até inicialmente da fase inicial dele e realmente eu nunca vi algo igual como nos últimos 2 anos, tá? Nesse período todo, esse grau de incerteza, né? Digamos, de assuntos novos que estão surgindo a todo momento, mas pelo fato de a gente ter no Brasil assim, uma consistência muito boa no comércio internacional, empresas boas, empresas que têm competência, né? Isso acaba dando assim tranquilidade, porque são empresas consolidadas, né? A empresa já tem conhecimento de mercado, o Brasil é muito conhecido já no exterior pelos seus produtos, então isso realmente dá um pouco mais de tranquilidade agora nesse período, mas realmente a gente nunca tinha visto algo igual como nos últimos 2 anos.
E aí o novo normal agora é a gente contar com a incerteza, né? Como a única certeza possível. Eu quero agradecer a Henri Quaresma, conselheiro da Associação de Comércio Exterior do Brasil, pela conversa ao vivo aqui com a gente no Real Time. Muito obrigada, ótimo dia, volte sempre. Muito obrigado, um abraço a todos. Para você também. E a gente